Meu nome é Felipe Passanha. Estaremos hoje estudando um pouquinho sobre criminologia e segurança pública. Bem, de início, é bom ressaltar que esta matéria precisa de dois pontos principais de atenção. Primeiro, são alguns termos-chave. Segundo, é a percepção de que esta disciplina possui terminologias que necessitam de uma interpretação própria. O que é isso, professor? É assim, olha. Tem certos termos que são próprios, que vão identificar tanto os métodos, os objetos, inclusive as escolas da criminologia que iremos estudar. Então, vocês têm que estar sempre atentos aos termos e próprios da criminologia que vão auxiliá-los a identificar questões mesmo em textos mais complexos. Por que isso? É uma tendência das provas de criminologia ter textos bem truncados, por vezes textos longos, que demandam uma maior interpretação. E nesse sentido que é muito importante que nos atenhamos a essas terminologias próprias. Bem, como será a nossa metodologia de estudo? Qual será a ideia de forma que iremos organizar o conhecimento? A gente estudará a criminologia e os aspectos introdutórios e básicos de segurança pública em 4 grandes blocos. O primeiro grande bloco vai tratar de conceitos iniciais, fundamentos estruturais da própria criminologia. O segundo grande bloco vai tratar de uma luta ou uma disputa de métodos entre duas escolas da criminologia, a escola positiva e a escola clássica. Posteriormente, a gente vai estudar algumas teorias mais contemporâneas, mais modernas, que tratam principalmente do estudo da vítima e da sua inserção em contraponto ao controle social. Tudo isso vocês vão entender. O quarto grande bloco já será as normas e normatizações afetas à segurança pública, ao artigo 144 da Constituição Federal e a legislação correlata. Tudo bem? Então veja, nossos encontros serão estruturados nesses grandes blocos. Conceitos introdutórios, escola clássica e escola positiva, teorias do conflito e do consenso e as normas relativas à segurança pública. Ok? Bem, dada essa noção introdutória, acho interessante eu passar um pouquinho de quem eu sou. Meu nome é Felipe Passanha, estou como delegado de polícia, trabalho hoje na cidade administrativa, aqui em Belo Horizonte, em um setor que lida principalmente com a análise de prisões em flagrantes. Bem, também sou pós-graduado em Direito Penal e Magistério para o Ensino Superior. Sou pós-graduado em Criminologia, pós-graduando em Segurança Pública e Polícia Judiciária. Tenho experiência também em combate ao narcotráfico e especializações diversas em lavagem de dinheiro, lavagem de capitais, investigação de crimes cibernéticos, etc. Tudo bem? Bom, concluída essa ideia introdutória da nossa disciplina, vamos agora adentrar realmente no estudo pormenorizado do primeiro grande bloco, qual seja esses conceitos principais que permeiam a criminologia. Tudo bem? Vamos lá? Então, fiquem atentos que a criminologia ela tem uma origem etimológica no latim. Então, ela vem de crime do grego, crime do latim, e logos, tratado do grego. Então, criminologia seria um tratado sobre o crime. O estudo da criminologia, o estudioso da criminologia, é o criminólogo. E essa palavra foi cunhada por um pensador da escola clássica, Paul Topinard, mais difundido internacionalmente
por Rafael Garofalo. Perdão, por Topinardi era mais afeto à escola positiva. A gente vai entender direitinho isso um pouquinho mais à frente, tá ok? O que eu quero que vocês guardem aqui? Que a criminologia vem da ideia de um tratado sobre o crime. Só que esse tratado é um pouco diferente daqueles tratados que a gente vê no direito penal, principalmente porque o método, os objetivos da escola positiva são totalmente diferentes. Tudo bem? Olha só, a escola positiva possui como marco científico para a corrente majoritária o livro que chama O Homem Delinquente, de César Lombroso, de 1876. Por que isso, professor? Porque foi neste livro que a criminologia tomou corpo próprio como ciência. É a partir desse livro que a criminologia cria o seu próprio método científico, a sua forma de pensar própria e define os objetos de estudo, bem como algumas de suas finalidades. É por essa razão que mesmo o livro O Homem Delinquente, sendo posterior a um grande livro do César Beccaria, que chama Dos Delitos e das Penas, a corrente majoritária entende ainda que o marco científico da criminologia é O Homem Delinquente, lá da escola positiva do autor César Lombroso. Nessa época, Lombroso resolveu medir crânios, ossos, mãos de certas pessoas que tinham sido condenadas por crimes. E a partir disso ele utilizou de estatística, de análise de dados, interpretação de dados, para chegar a tentar descrever o que seria um homem delinquente. Nessa época, e a gente vai se aprofundar nisso, o Lombroso entendia que o ser que cometia um delito, ele era determinado a cometer esse delito, principalmente porque ele era um ser doente, atávico, voltado para o crime. Mas tem uma outra corrente, agora minoritária, que diz que o marco científico da criminologia seria Dos Delitos e das Penas, de César Beccaria. Veja só, entenda que a grande parte dos criminólogos não entendem dos delitos e das penas serem um marco científico, porque naquela época ele ainda estava muito colado ao direito penal. Por isso que eles falam que a escola clássica estaria inserida numa fase pré-científica, em que a criminologia não estava desvinculada do direito penal. Tudo bem? Então veja, criminologia é um tratado sobre o crime e toma corpo como ciência, a doutrina majoritária, no livro O Homem Delinquente, de Lombroso. Lombroso, um integrante da escola positiva, que entendia que o ser humano era um ser determinado a cometer delitos, ou melhor, o delinquente era um ser humano determinado a cometer delitos. Ok? Bem, continuando um pouquinho dos nossos estudos, a gente vai entrar no que é o conceito de criminologia. E aqui muita atenção. Criminologia é uma ciência empírica. Por que é uma ciência empírica? Porque trata de dados da realidade. Diferente de outras ciências que analisam dados em abstratos, como o direito penal, ele analisa a norma em abstrato. A criminologia não. A criminologia analisa os conceitos da realidade. Ela põe a mão na massa. A verdade é essa. O criminólogo vai a loco, verifica o que está acontecendo, ele participa dos problemas e da problematização que ocorre na realidade. Seria como se o criminólogo fosse aquele ser, aquele estudioso que vai até, por exemplo, uma favela para analisar por que está existindo violência policial naquele lugar. Já o estudioso, por exemplo, do direito penal, ele não vai até a favela para ver isso. Ele vai verificar, por exemplo, existe uma norma na lei que pune uma violência policial? Existe alguma normatização de abuso de autoridade? A depender da forma com que esse abuso, essa conduta é realizada, pode ser que essa pessoa seja responsabilizada pelo direito penal?
Então veja, enquanto o estudioso do direito não trata com dados empíricos da realidade, ele analisa uma ciência abstrata, um pensamento abstrato, o criminólogo não. Ele põe a mão na massa. É por isso que a criminologia é uma ciência empírica. E aqui eu quero que vocês tomem muita atenção e tomem nota. Veja, criminologia é uma ciência empírica e que utiliza de diversas outras formas, diversas outras ciências para atingir os seus objetivos. Então, além de ser uma ciência empírica, a criminologia também é uma ciência interdisciplinar. Então, venha comigo, olha. A criminologia é uma ciência empírica e interdisciplinar. Isso aqui a gente está tratando de quê? Isso aqui seria o método de estudo, a forma com que a criminologia atinge os seus objetivos e como que ela se forma de uma metodologia empírica e interdisciplinar. E o que a criminologia estuda, gente? O que ela estuda? Ela estuda o crime e o criminoso. Essa parte do crime criminoso, ela era estudada principalmente na escola clássica e positiva. Depois, com a modernização do pensamento, com a evolução histórica e diversos outros fatores, nós começamos também a estudar a vítima e o controle social do comportamento. E olha que interessante, guarde essa data. Isso aqui é normalmente a partir de um grande marco que a gente tem na nossa história, que chama-se Segunda Guerra Mundial. Então, enquanto no século XVIII, finalzinho do XVIII, início do século XIX, estudávamos muito a fundo o crime e o criminoso, depois da Segunda Guerra Mundial, o mundo se volta também para o estudo da vítima e do controle social do comportamento. E tudo isso a gente vai aprofundar, tá bem? E o que então é esse que estuda? Se isso aqui, empírico e disciplinar, está dizendo do método, crime, criminoso, vítima e controle social, está dizendo de quê? Está dizendo dos objetos. Então, olha só que interessante, vou colocar aqui, em uma canetinha de outra cor, crime, criminoso, vítima e controle social do comportamento, é o objeto de estudo da criminologia. Então aqui a gente tem os objetos, tá? Vou botar aqui um OBJ. Desculpa a letrinha aí, porque se escrever com mouse é meio difícil, tá bom? Bem, e qual que seria a finalidade? Qual que seria a finalidade da criminologia? Se a gente tem um método, que é a forma, qual que seria qual que seria a finalidade? Para que essa ciência existe? Qual que é a finalidade? Olha, compreender os fatores criminógenos que impulsionam a delinquência. Para quê? Para traçar metas preventivas de combate à criminalidade, por meio da análise de diversos modelos ou sistemas de resposta ao delito. Então, veja, a criminologia, ela é uma ciência empírica e interdisciplinar, que estuda o crime, o criminoso, a vítima e o controle social, que tem por objetivo entender diversos fatores que levam o indivíduo a cometer o crime. Entendendo esses fatores, a criminologia fará o quê? Traçará metas para combater a criminalidade, utilizando para isso diversos modelos ou sistemas de resposta ao delito. Então aqui a gente, nesse pequeno conceito, vimos principalmente os métodos, os objetos. Tudo bem? Ok. Avançaremos um pouquinho mais para estudar agora de forma mais detalhada as diferenças entre a criminologia e o direito penal. Veja, a criminologia
É uma ciência o quê? É uma ciência autônoma, porque possui função, método e objetos próprios. Lembra que eu disse que teve uma época que, e a gente vai se aprofundar nisso, que a criminologia era muito coladinha com o direito penal? Esta época, alguns chamam de pré-científica, porque ela utilizava um método do próprio de direito penal, não um método próprio. E qual que é esse método que a gente acabou de falar? O empirismo e a interdisciplinariedade. Bem, por que ela é uma ciência empírica? Porque ela reúne o conhecimento através da vivência, da experiência. O criminólogo põe a mão na massa, ele sobe no morro, ele sente o cheiro do crime, ele entrevista as pessoas, ele entrevista o delinquente, entrevista as vítimas, coleta dados, interpreta dados, ele experiencia o fenômeno da criminalidade de uma forma muito próxima, de uma forma direta, imediata. Pois bem, e por que é uma ciência interdisciplinar? Porque ela baseia o seu conhecimento entre o intercâmbio de diversas outras ciências. Então a criminologia utiliza, para atingir os seus propósitos, os conceitos e as ideias da filosofia, da sociologia, da geografia, da estatística, da história. Para analisar dados, utiliza-se também de métodos de confronto de dados, estudos estatísticos. Então, assim, é uma gama de conhecimentos de outras disciplinas que influenciam como que a criminologia atingirá os seus objetivos, como que ela estudará os seus objetos e como que ela chegará a traçar os modelos de resposta ao delito e de intervenção no delinquente. Essa forma que eu falo, esses termos, são termos chaves que eu gosto de estar sempre repetindo, porque eles são um caminho para você identificar as questões de prova. Ok? Então, criminologia é uma ciência empírica e é uma ciência interdisciplinar. Pois bem, quais são os objetos de estudo da criminologia? Veja, a criminologia estuda o criminoso e a vítima. A isso a gente também dá o nome de dupla penal. A gente vai ver isso aqui, tá? Dupla penal. Estuda também o controle social. O que é o controle social? É o conjunto de órgãos do Estado ou que não fazem parte do Estado que agem sobre o indivíduo para que ele não cometa crimes. Então, olha, estuda o criminoso e a vítima, o controle social, e não poderia deixar de estudar o crime. Então, a criminologia estuda crime e criminoso, vítima e controle social do comportamento. E aqui muita atenção, gente, muita atenção. Porque, por vezes, tratamos em criminologia criminoso como um sinônimo de delinquente e crime como um sinônimo de delito. Sabemos que lá no direito penal podemos ter diferenciações sobre esses termos, mas na criminologia, pelo menos para esse propósito introdutório, esses aspectos introdutórios, podemos aqui chamar esses termos de sinônimos, ok? Veja só, a criminologia também está voltada a diversos modelos ou sistemas de resposta ao delito. Na verdade, a criminologia existe exatamente para isso, né? Para criar esses modelos, para criar esses diversos modelos ou sistemas de resposta ao delito. Então, temos aqui uma vasta gama de conceitos importantíssimos. Olha, como que a criminologia estuda? Qual que é o seu método científico? Bem, é a interdisciplinariedade e o empirismo. É uma ciência empírica e interdisciplinar, que estuda o crime, o criminoso, a vítima e o controle social. Para o quê? Para entender os diversos modelos e sistemas de resposta ao delito, de intervenção na pessoa do infrator, etc. Então, criminologia é uma ciência baseada na realidade.
que congrega diversos ensinamentos da sociologia, psicologia, filosofia, medicina, direito, e tem como objeto de estudo, olha que importante, crime, criminoso, vítima e controle social do comportamento. Até aqui tudo bem, gente? Estão entendendo o ritmo, como que será feito as nossas explanações, sempre retornando aos conceitos principais, tentando ser o mais didático possível, mas não perdendo a necessidade de sempre tratar dos termos da forma que eles caem na prova. Porque às vezes pode ter um texto complexo, um comando de questão imbricado, mas que você consegue identificar as palavras-chave e acertar a questão. Ok? Ok? Continuando nossos ensinamentos, criminologia é a ciência do ser ou do dever ser. Ela é uma ciência do ser ou do dever ser? Me responda aí. É uma ciência do ser ou do dever ser? Bem, criminologia é uma ciência do ser, porque ela advém da análise do mundo real. Ela advém do estudo da realidade. É uma ciência empírica, diferente do direito penal, que é uma ciência do dever ser. A norma penal indica comportamentos que devem ser seguidos. E já pararam para pensar que a norma penal, ou todo ordenamento jurídico, tem um conceito de perfeição? Olha, ele, por mais que ele às vezes seja visto como injusto e certo, a norma e a forma com que ele se compõe é perfeito. Veja, quando falta uma norma, eu tenho diversas formas e métodos de preenchimento de lacunas, de resolução de conflito aparente de normas. Então, a ideia de que o direito é uma ciência abstrata do dever ser, e por ela ser abstrata e do dever ser, ela é perfeita. Bem, já a criminologia, ela é uma ciência que advém da realidade, por ser uma ciência empírica e interdisciplinar. Então, veja, que interessante, olha só, é uma ciência do ser, porque o objeto do estudo vem do mundo real. É assim, diferente, né? Diferente da ciência do dever ser, em que o objeto do estudo vem dos valores. E aqui, gente, aqui está o direito, tá? O direito é aqui, ó. Ok? A criminologia estuda o mundo real. Pois bem, vamos fazer uma pausa e a gente retorna para aprofundar os métodos da criminologia.